dias, meu nome é Adriana Fernandes e esse canal é sobre mim, mas eu acho que ele também pode ser sobre você. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu diagnóstico de ansiedade, baixa autoestima e distorção de imagem que foram causados quase que em 100% pelo uso excessivo das redes sociais e pela imposição de padrões estéticos quase que impossíveis para uma garota como eu. E talvez como você. Como esse é um assunto tão pesado, eu não poderia, já chegando nessa nova fase do meu canal, pesando o clima assim. Se bem que eu quase sempre gosto de fazer isso. Mas hoje vamos ter um Come Fala, sushi e açaí. Bora? Vamos abrir e ver aqui. No sushi eu não me controlo, é por isso que é tão difícil fazer dieta pra mim. Porque qualquer crisezinha, qualquer coisinha, eu quero me acabar no sushi, gente. Olha isso. Olha que delícia. Eita. Gente, esse meu diagnóstico, eu tive ele mais ou menos ali em 2021, certo? Não é coisa inventada da minha cabeça. Isso era quando eu fazia de forma mais frequente terapia. Hoje em dia eu não faço mais, mas eu pretendo voltar. Mas enfim, vou contar pra vocês como eu descobri, como que isso resultou no meu dia a dia enquanto uma garota normal. Delícia. Quando eu cheguei na psicóloga, as minhas principais queixas eram que eu não conseguia me ver como uma mulher. Eu me achava muito infantil, eu vivia sempre com aqueles sentimentos nostálgicos de que antes, quando eu era adolescente, eu era muito mais bonita, eu tinha um corpo muito melhor, sendo que naquela época lá eu odiava o meu corpo, eu me sentia feia, né? E eu acho que esse é um dilema que mulheres corriqueiramente sentem, passam, enfrentam. Então eu cheguei pra ela dizendo, olha, eu me olho no espelho, eu não me identifico. Eu vejo as fotos que eu tiro e eu não gosto, eu me sinto gorda o tempo todo, eu não consigo fazer dieta, enfim. Isso, inclusive, atrapalhava um pouco do meu relacionamento com o meu namorado, que hoje é o meu marido, porque eu chegava pra ela e dizia, pra psicóloga, olha, eu não sei o que é que ele vê em mim, eu não sei por que ele me aceita, por que ele gosta de mim. E ele era a pessoa, ainda é, que sempre tenta me colocar pra cima. E aí, ela foi começando a perguntar as coisas, o que você faz pra se sentir melhor? E eu, até hoje, todo problema que eu tenho, eu desconto em comida. Não que agora eu esteja problemática, na verdade eu estou muito feliz porque o meu marido pagou isso aqui pra mim. Nossa, que delícia. Eu amo sushi com arroz soltinho. Até que chegou um dia em que ela me perguntou, você tem rede social? E aí eu falei, sim. Com que frequência você usa? Eu disse, olha, sempre que possível. E aí ela disse, vamos abrir as suas redes sociais e vamos descobrir quanto tempo de tela tu tá tendo. E aí, gente, eram mais de 5 horas de tela no meu dia. E olha que eu era uma pessoa que trabalhava 8 horas por dia, fazia faculdade à noite. Então eu quase não tinha tempo pra viver, mas eu ainda arrumava um tempo pra passar mais de 5 horas numa tela de Instagram. Na época eu não tinha TikTok, mas eu usava muito Instagram e YouTube. E aí, ela começou a me perguntar, o que é que você vê na internet? O que é que te agrada? Quem são as pessoas que você segue? E esse era o meu exercício em casa. E o exercício não era só pra saber quem eu tava seguindo. Na verdade, era pra refletir por que eu estava seguindo essas pessoas. Então eu precisava responder anotando, porque essa, a época, era a forma que eu mais gostava de fazer as atividades das consultas, escrevendo. Então eu tinha que escrever quem que eu tava seguindo, por que eu tava seguindo e como essa pessoa influencia na minha vida. E aí eu fui parar pra pensar, pra refletir sobre isso, e eu percebi que, primeiro, eu só seguia meninas brancas e meninas magras. O problema era que eu queria ser igual a elas, que eu achava que eu precisava ser igual a essas meninas. Eu acho até que quem tem a pele mais retinta passa por isso com mais frequência, isso é um fato. Existe a solidão da mulher negra, existe a comparação da mulher negra com a mulher branca, e isso, assim, é um assunto batido, mas que afeta ainda as mulheres negras, e que me afetou por muito tempo. Hoje em dia, não tanto quanto antes. E aí vem a terceira característica, pessoas de alta classe, né? Pessoas ricas, pessoas que não moravam, por exemplo, numa favela igual eu morava antes, ou que moravam numa casa com mais de 5 pessoas com apenas um quarto. Então, não era a realidade que eu vivia, e isso mexia muito com a minha cabeça, e não era o mexer naquele sentido, nossa, eu vou me esforçar pra ser igual a essa pessoa, mas era o mexer no sentido de, meu Deus, eu não sou ninguém porque eu não sou igual a essa pessoa.
E por incrível que algumas pessoas achem e saiam espalhando isso na internet, ter esse tipo de frustração, de sentimento é mais comum do que a gente imagina. Principalmente nos dias de hoje, em que a rede social ela é pautada pelo status. Você é se você tem. Se você não tem, você não é ninguém. Até rimou, né? Outra coisa, eu seguia pessoas que eram extremamente produtivas. O dia da pessoa não tinha 24 horas. Não tinham as mesmas 24 horas que eu tinha. A pessoa acordava de 5 horas da manhã, fazia isso, fazia aquilo, voltava pra casa, ia pro Pilates, ia fazer não sei o quê. E não tinha como eu fazer isso. Se bem que eu acordava de 5 horas pra ir malhar, né? E era a única coisa que eu fazia, e eu já fazia assim, morrendo. É tanto que parei. Mas isso me fazia também ter uma alta carga de produtividade, né? Que não era produtividade. Depois a psicóloga me ensinou a ver isso, né? Me ensinou a diferenciar quando que eu tô sendo produtiva ou não. Quando eu estou sendo também uma falsa produtiva. Por isso que hoje em dia, quando eu vou seguir alguma influenciadora, alguma pessoa no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, eu já consigo identificar se essa pessoa tem ou não uma falsa rotina. Produtividade, de verdade, não é só você acordar de 5 horas da manhã, abrir um livro, fazer uma oração, postar nos seus stories. Enfim, a produtividade, ela tá muito além disso. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo que eu seguia, tudo que eu respirava online, por mais de 5 horas do meu dia, era conteúdo que não me agregava em nada, além de uma sobrecarga mental enorme. Será que eu vou ter bucho pra comer açaí, gente? E eu ainda tô bebendo água com o meu copo da Justice Turbo. Tá, Adriana, mas como foi que a psicóloga chegou a esse diagnóstico? Como foi pra você? Quais foram os sintomas? Gente, o sintoma era, eu me achava feia o tempo todo, eu chorava o tempo todo, eu rasgava roupas, né? Porque quando a roupa não cabia em mim, eu rasgava, eu jogava fora. Eu tinha muita queda de cabelo, às vezes eu arrancava o meu próprio cabelo e eu chorava muito. Então esses eram os principais sintomas. Outra coisa, eu me sentia muito cansada. E eu acho que isso a gente até consegue entender melhor, porque a gente já tem várias pesquisas que apontam que o uso excessivo de telas traz uma sobrecarga, traz um cansaço físico também. Então eu tinha, por mais que eu acordasse de 5 horas da manhã para fazer academia, eu tinha esse cansaço físico. E aí eu consegui identificar na terapia que era o uso excessivo de celular. Então eu tinha muito cansaço físico. Eu tava, claro, no sobrepeso, não tinha coragem pra mudar do jeito que eu precisava. Eu chorava muito, como eu falei pra vocês. Então, a maioria desses sintomas eram assim. E aí, quando é que esses sintomas, eles reagiam, eles apareciam em mim? Geralmente, quando eu consumia mais. Porque tinha dias que eu não entrava. E aí, dias que eu tava realmente mal, isso depois que eu conversei com a minha psicóloga, eu parei de entrar. Quando eu ficava mal, eu disse, não vou mais entrar no Instagram hoje, não vou mais entrar no YouTube. Só que quando eu consumia desenfreadamente, tipo, a semana inteira, eu tava vendo muito conteúdo. Quando chegava no sábado, aí batia assim uma tristeza. Sabe quando bate uma tristeza do nada? Que na verdade nem é do nada, porque tinha um diagnóstico ali. Eu tinha isso. Eu tinha um sofrimento. E era um sofrimento real. Mas era aquela sensação, nossa, eu tava tão bem a semana inteira, mas aí do nada, choro, tristeza. E era assim que eu me sentia o tempo todo. E aí, qual que foi o plano da psicóloga? Vamos deixar de seguir esse povo. E eu olhei assim pra ela, você tá louca? Você tá louca, né? Eu não vou deixar de seguir as pessoas que eu gosto porque você acha que eu fico doente por causa delas. Então eu ainda me fiz um pouco de doida, né? De sonsa. Mesmo sabendo que no fundo era bem verdade. E aí eu fui deixando de seguir essas pessoas gradualmente. Hoje em dia eu não sigo mais nenhuma dessas pessoas. Atualmente, pra mim seguir um influenciador, eu tenho que me identificar muito com ele. Tanto que hoje em dia eu entendo que eu sou uma pessoa obesa, né? Eu tenho sobrepeso, eu tenho cabelo cacheado, eu tenho uma pele que é mais escura, eu tenho bochechas grandes,
tenho olhos grandes, eu falo alto, eu gosto do meu cabelo com frizz, então eu não vou seguir uma pessoa que é muito branca, que é bem magrinha, que tem uma rotina diferente da minha, que tem uma maquiagem diferente da que eu faço, que arruma um cabelo diferente só porque eu acho essa pessoa bonita. Não, eu tenho que saber se essa pessoa vai agregar na minha vida com alguma coisa. Então sim, gente, eu seleciono os meus influenciadores pra seguir de acordo com o que eu vejo neles que tem em mim. E isso é justamente por conta desse meu sofrimento que já é bem antigo em relação à autoestima e comparação. Então eu sigo muitas influenciadoras pretas que tem cabelo cacheado e cabelo crespo, que fazem conteúdo de maquiagem, de lifestyle, também de uma forma mais real. Então rotina de casado, rotina de mulher empreendedora, né? Rotina de mulher independente. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu sigo sim pessoas brancas, tá? Eu sigo inclusive uma menina do sul, uma mulher na verdade, ela é branca, mas ela é uma pessoa gorda e ela dá dicas de look. Então eu acho que o conteúdo dela agrega na minha rotina, então eu sigo ela. E aí não vão comentar aí nesse vídeo que eu tô com racismo reverso não, tá? Porque isso não existe. Pelo menos não aqui nesse perfil. Agora vamos limpar o paladar, né? Gente, eu posso afirmar com toda certeza do mundo que seguir pessoas que se parecem comigo, que têm uma rotina parecida ou igual à minha, mudou a minha concepção sobre autoestima e sobre feminilidade. Principalmente sobre feminilidade. Eu achava que eu não era uma mulher feminina. Então eu não era adepta a muita maquiagem, a um cabelo muito arrumado, a penteados, a roupas específicas. E depois que eu comecei a seguir essas mulheres maravilhosas, eu vi que era possível. E talvez se você é uma pretinha e tá me assistindo, você se identifica ou você entende. Porque é posto socialmente o tempo inteiro que a mulher negra, a mulher preta, ela é guerreira. Por isso, quando a pessoa, nossa, você é tão guerreira, eu já olho assim pra ela. Não, eu não sou guerreira. Se você passa por isso, essa distorção de imagem, essa não aceitação da sua beleza única, como ela é, faça isso. Deixe de seguir todos os influenciadores que não se parecem com você, que não têm a mesma rotina que você e que não agregam no conteúdo em nada na sua vida, e passe a seguir pessoas que têm uma rotina parecida com a sua e uma aparência parecida com a sua e que lhe dê dicas, traga conteúdos que trazem benefício à sua saúde, à sua feminilidade, à sua história de vida. E aí você vai, explodir a cabeça. Isso vai mudar a sua vida e a sua relação com a internet, principalmente a sua relação com a internet, que essa era uma coisa que eu achava que era banal, mas depois que eu passei por essa sessão de terapia, que eu me encontrei, eu entendi que eu não vou abandonar a internet, eu não vou largar o meu celular, as redes sociais, então eu preciso que elas se adaptem ao que eu quero pra mim. Gente, olha o meu açaí, eu sempre peço a mesma coisa: creme de Oreo, bolacha Oreo, bis e Nutella. Geralmente eu peço um pouco mais, né? Um pouquinho de leite em pó, um brownie, mas quando eu peço um açaí maior, eu peço essas coisas. Mas esse aqui, ele tá até pequenininho. Outra coisa, gente, esqueci de mencionar. Eu tinha uma história de ficar sempre postando foto, stories com filtro. E eu não sei se vocês pegaram essa época, eu até trouxe esse debate para o meu Instagram esses dias, que inclusive se você não me segue no Instagram, esse aqui é o meu arroba, então vai pra lá, tá? Eu postei por lá e aí isso também foi um ponto importante pra minha psicóloga, pra ela me ajudar, era que eu tinha uma distorção de imagem tão grande com o uso de filtro no Instagram. Antes o Instagram tinha uns filtros, hoje eu acho que a parada dos filtros já está mais meio que banalizada, nem todo mundo gosta de filtro, né? O povo tá tentando hypar aí o mais natural possível, mas antes filtro era bombação. Só que os filtros, pra mim, pra cor da minha pele, eles não realçavam. Então eu ficava branca nos filtros. Eu vou colocar umas fotos aí pra vocês. Então era esse tipo de filtro, era esse tipo de foto que eu me sentia bonita quando eu tava branca.
E aí, isso me fazia ter uma distorção grande de imagem. Hoje, eu tenho muito medo de usar filtro nas minhas fotos, porque eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô muito diferente da minha realidade? O pessoal que olhar o meu Instagram, que olhar minhas redes sociais e me olhar pessoalmente, vai me reconhecer depois desse filtro? Porque antes eu sofria com isso, né? Então, uma outra dica pra vocês, e foi pra mim na época, era parar de usar filtro, ou escolher filtros que realçavam as cores da foto, né? A minha cor de pele, a cor do meu cabelo, as cores do meu ambiente, porque isso me fazia ficar menos chateada, menos triste e com menos distorção de imagem. Para pra pensar no quão pesado é você só se achar bonita num filtro que te deixa completamente branca. Isso é muito preocupante, né? E eu não fazia ideia de que era por causa disso que eu chorava, que eu arrancava o meu cabelo, enfim. Então essa é uma outra dica. Para de usar filtro que te deixa branca, que tira a cor da sua pele, que tira a sua personalidade. Não usa um filtro que realça aí a sua beleza. Outra coisa foi fazer exercícios de autoestima. Que exercícios são esses? Quando eu tô me sentindo feia, eu me perguntar por quê. É porque o meu cabelo tá sujo? Então vai lavar. É porque eu preciso aprender uma maquiagem nova? Então sempre aprende. É porque eu preciso emagrecer? Então levanta o rabinho, né, e vá pra academia. Esse último, inclusive, eu estou precisando. Mas ela me ensinou a ser prática a esse nível. Se eu tô me sentindo tão feia, tão triste, por quê? E aí eu tenho que identificar se as minhas motivações, elas são cabíveis, se elas são reais ou se são desculpas. Muitas vezes as minhas motivações são desculpa. Por exemplo, eu digo todos os meses que eu vou voltar pra academia. Mas aí eu também digo que eu não tenho roupa pra ir pra academia. Só que todos os meses eu com certeza conseguiria comprar uma roupa pra academia. Mas eu prefiro fazer isso aqui. Então é uma falta de vergonha na minha cara que eu não tô indo pra academia. Então quando eu fico chorando porque a roupa não cabe em mim, eu sempre fico lembrando disso. Nossa, é uma escolha que eu tenho o poder de fazer, que eu tenho o poder de concretizar, e eu não tô fazendo isso por mim mesma. Então é um choque de realidade que às vezes a gente precisa. O meu, ele está a caminho, tá? Eu vou mudar, tenho certeza disso. Mas essa era uma das atividades, né? Tô me sentindo triste porque esse motivo, ele é plausível ou não pra minha realidade? Então faça esse exercício também. Gente, eu comi tanto sushi que agora eu não tô conseguindo comer o açaí. A moral da história é, faça terapia, reveja os seus conceitos sobre beleza, sobre moda, sobre realidade, reveja quem você tá seguindo, se influenciando, como que isso tá lhe contaminando pro bem ou pro mal. Enfim, faça suas escolhas com base naquilo que te deixa feliz e saudável e não naquilo que está hypado, certo? E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar aqui também se você já teve uma experiência como essa, ou conhece alguém que teve, o que você fez para melhorar, ou o que é que você está precisando ainda melhorar, porque claro, a construção de uma autoestima, de uma vida saudável, bela, bonita, graciosa, ela depende de N fatores e ela não é feita do dia pra noite, né, amores? Então é isso, um beijo, me siga nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.